Criado pela dupla formada pelo escritor Jerry Siegel e o artista Joe Shuster, Superman é um dos super-heróis mais importantes da história, se não o mais importante. O Homem de Aço fez sua estreia na cultura pop por meio das histórias em quadrinhos, em 18 de abril de 1938, na revista Action Comics número 1. Tem um vídeo antigo aqui do canal da gente lendo ela, vai lá conferir. Superman é o arquétipo do super-herói, usa colã, uma cueca por cima da calça, pratica o bem enquanto combate o mal, tem uma identidade secreta e possui habilidades extraordinárias. Muitos poderes, na verdade, super apelão. Ainda que alguns argumentem que ele não seja o primeiro super-herói propriamente dito, é inegável o fato de que o personagem popularizou o gênero, estabelecendo convenções que permanecem relevantes até os dias atuais. Ele foi um sucesso estrondoso, sendo simplesmente o super-herói mais vendido até a década de 1980. Diante disso, não é de se espantar que Kal-El, vulgo Clark Kent, também conhecido como Superman, tenha rompido a barreira das revistas em quadrinhos e se tornado uma figura recorrente no audiovisual em live action. Ele foi interpretado por diversos atores ao longo dos anos, os quais listaremos e comentaremos no vídeo de hoje. Então prepare a pipoca e jogue a Kryptonita para bem longe, porque esse é o tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta! Eu sou o Daigo e apesar da Edna Mode não aprovar, eu acho o uniforme do Superman demasiadamente super. Eu sou o Elever e seja muito bem-vindo ao canal Olhos Fritos. Não se esqueça de deixar o seu super like no vídeo e compartilhar nosso conteúdo com toda a humanidade. Kirk Alyn. O primeiro Superman em carne e osso da história foi vivido por Kirk Alyn, em um seriado de 15 partes lançado em 1948. Distribuído pela Columbia Pictures, intitulado Superman. Antes disso, houve duas tentativas de adaptar o Homem de Aço para as telas, pela Republic Pictures, uma em 1940 e a outra em 1941. Mas foi somente em 1947 quando o produtor/diretor Sam Katzman adquiriu os direitos para uma versão live action. Foi aí que o projeto avançou. Ele tentou vender para a Universal, depois para a Republic, até que foi finalmente aceito pela Columbia. Kirk Alyn foi escolhido a dedo pelo próprio Katzman, decisão que enfrentou certa resistência por parte de Whitney Ellsworth, representante da editora na época, especialmente porque Alyn apareceu de barba e bigode no teste, pois estava filmando outro projeto. Mas no fim, ele foi aceito com louvor pela Columbia. O uniforme usado por Alyn no seriado não era azul e vermelho, mas cinza e marrom, por ficar mais esteticamente interessante nas imagens em preto e branco da época. Curiosamente, nos cartazes, as cores apareciam como vermelho e verde, sabe-se lá o porquê. 2 anos após o primeiro seriado, Kirk Alyn voltaria a viver o Homem de Aço na sequência, também em 15 partes, em Atom Man vs Superman. George Reeves. George Reeves foi o primeiro ator a interpretar o Superman em um longa-metragem, de fato. Lançado em 1951, o filme se chama Superman and the Mole Man. O longa tem duração de 58 minutos e foi rodado em apenas 12 dias. De certo modo, ele serviu como um teste para a série de TV Adventures of Superman, que estrearia no ano seguinte, também com George Reeves no papel do super-herói. A série durou de setembro de 1952 a abril de 1958, rendendo 6 temporadas e totalizando 104 episódios. O filme Superman and the Mole Man foi posteriormente reeditado para integrar a série, transformando-se no episódio duplo chamado The Unknown People. Em 1954, Reeves também participou de um curta-metragem chamado Stamp Day for Superman, produzido para o Tesouro dos Estados Unidos da América com o objetivo de promover o Stamp Day, Dia do Selo, incentivando a venda de selos de poupança. Christopher Reeve. Em 1978, estreou o longa Superman, dirigido por Richard Donner, no qual o super-herói foi interpretado por ninguém mais ninguém menos que Christopher Reeve. Até hoje ele é considerado o melhor casting para o Homem de Aço de todos os tempos. Reeve não apenas nos apresentou um Superman impecável, como também entregou uma atuação brilhante como Clark Kent. A maneira fluida com que o ator transita entre essas duas identidades
continua impressionando até hoje. Apenas pela atuação ele consegue convencer o público de que Clark Kent e Superman são pessoas diferentes, mesmo que não exista máscara cobrindo o rosto de nenhum dos dois. Reeve não era fã das histórias em quadrinhos, embora tivesse assistido à série de TV protagonizada por George Reeves. Ele aceitou o papel por considerá-lo um desafio interessante, justamente pela necessidade de interpretar dois personagens distintos. Na forma de Superman, Reeve optou por uma atuação contida. Ele escolheu um tom casual e tranquilo para o herói, deixando que o público sentisse o poder implícito, sem exageros ou poses heróicas forçadas. Simplesmente Absolute Cinema. Christopher Reeve continuou a interpretar o Superman em mais 3 sequências. Elas não foram tão boas quanto o filme original, mas cá entre nós, foi tudo culpa do roteiro, e não do ator. John James Newton. Entre 1988 e 1992, com 4 temporadas e um total de 100 episódios, foi exibida a série de TV Superboy, na qual o bom escoteiro durante a sua juventude foi interpretado por John James Newton. A data de lançamento da série coincide com o 50º aniversário do Homem de Aço, mesmo ano também em que Superman Animated Series foi lançado. A série buscava acompanhar o herói de azul em seus primeiros anos de atuação. Os 13 primeiros episódios possuíam um baixo orçamento, por isso os vilões tendiam a ser mais realistas. Somente a posterior, com certo ganho de popularidade e novos recursos obtidos, a série conseguiu desenvolver vilões mais fantásticos. James Newton viveu o super-herói ao longo de toda a primeira temporada, mas não continuou no papel nas temporadas seguintes. Anos mais tarde, em uma entrevista, ele teria revelado que deixou a série por decisão própria, com os produtores tendo pedido para ele retornar ao personagem por diversas vezes. Gerard Christopher. Da segunda temporada em diante, a série Superboy passou a ter Gerard Christopher no papel de protagonista. Christopher também viria a se tornar produtor e escritor da série futuramente. Anos mais tarde, ele também fez audição para a próxima série televisiva do Superman, o qual falaremos a seguir. Ele foi inclusive escolhido pelo diretor de elenco, mas quando os produtores descobriram que ele já havia interpretado o papel de Clark Kent, decidiram não seguir com ele no projeto, em prol de um rosto novo para o personagem. Christopher viveu o protagonista de Superboy até o final da série. Além da ótima atuação, ele também contribuiu com ideias de plots, trazendo histórias mais maduras para a série, o que garantiu sua continuidade nos anos em que esteve em exibição. Jim Kane. Entre 1993 e 1997, em 88 episódios distribuídos ao longo de 4 temporadas, o Superman ganhou novamente espaço na TV, com a série Lois and Clark, The New Adventures of Superman. Nela, o papel do herói ficou com Jim Kane, que foi muito elogiado pela crítica por sua performance. A série foi um sucesso, atraindo em média pelo menos 15 milhões de telespectadores por episódio. Como o título sugere, a série procurava focar mais na relação entre Lois Lane e Clark Kent do que nas ações do Superman em si. Tom Welling. Em 2001 foi lançada a série mais longeva do herói, Smallville, que durou até 2011, com impressionantes 10 temporadas. Estrelada por Tom Welling, que interpretava Clark Kent ainda jovem, descobrindo e explorando seus superpoderes, antes de adotar a identidade de Superman. Welling foi escolhido após meses de busca, para encontrar alguém que se encaixasse com o papel. Após ler o roteiro, concordou em fazer o teste e foi aprovado. Durante a série, a regra sem uniforme e sem voar foi seguida à risca para manter a proposta de focar nas origens do personagem, sem transformá-lo rapidamente no Superman tradicional. Sem dúvidas, uma série muito bem sucedida e nostálgica para muita gente, que ainda repercute na memória do público, especialmente pela sua música tema clássica. Somebody save me! Brandon Routh. Em 2006, o Superman retornou às telas de cinema em Superman Returns, uma espécie de sequência / homenagem aos filmes Superman de 1978 e Superman 2 de 1980, ignorando os fracassos do terceiro e quarto filmes. Desta vez, o ator Brandon Routh foi escolhido para ser a cara do super-herói de cueca e capa vermelha. Routh foi selecionado entre milhares de candidatos nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália.
Ele já havia feito o teste para ser Clark Kent em Smallville, o que obviamente não deu certo. Ruth também foi considerado durante a pré-produção de Superman Flyby, um projeto do J.J. Abrams, que chegou até a considerar Nicolas Cage para o papel, mas que acabou sendo cancelado. Dana Reeve, viúva de Christopher Reeve, achava impressionante a semelhança física entre Ruth e seu marido, e ele fez um bom trabalho. Nicolas Cage. Aproveitando o gancho, vamos falar também sobre Nicolas Cage, o cara que quase foi o Superman. Ele havia sido escalado para viver o personagem no longa Superman Flyby, que, como dito, acabou não dando certo. Uma das coisas que chama a atenção até hoje é o fato de que teríamos um Superman cabeludo nos cinemas. O longa seria dirigido por Tim Burton, que inegavelmente fez um bom trabalho no cinema, com um outro gigante da DC. Sei, o Batman. Dado seu estilo bem característico, sobretudo no que tange a estética, fica em aberto a pergunta: como seria um filme do Superman dirigido por ele, estrelado por Nicolas Cage? Um ator que consegue a proeza de ser tanto excelente quanto péssimo? Para não dizer que esse Superman nunca viu a luz do dia, ele apareceu como um easter egg na desgraça que foi o filme do Flash, e eu particularmente gosto de intitulá-lo como Deu a Louca na DC. Henry Cavill. Henry Cavill é a cara do Superman no universo compartilhado DC comandado por Zack Snyder, a lenda. Ele iniciou na pele do herói no filme Man of Steel, de 2013. Antes disso, havia tentado conquistar o papel do super-herói no filme de 2006 e tentou o papel em Superman Flyby, o filme do Superman que nunca saiu do papel. Quando finalmente foi escolhido, perdeu uma ligação de Snyder avisando que havia conseguido o papel. Por quê? Porque estava ocupado jogando World of Warcraft. Não tem como julgar, fazer o quê? Na visão de Zack Snyder, Cavill foi a escolha perfeita para vestir a capa e o símbolo do S no peito. Ao ser escolhido, Cavill comentou estar bastante honrado por fazer parte do retorno do personagem às telonas. Segundo suas próprias palavras, no panteão de super-heróis, o Superman é o personagem mais reconhecido e reverenciado de todos os tempos. Sua performance no papel do herói divide opiniões. Uns gostam, outros nem tanto. Muitos criticam sua atuação, especialmente na alternância entre a forma heróica do personagem e sua identidade secreta como jornalista Clark Kent, dizendo que não há uma grande diferença que torne o disfarce crível. Outro ponto é que a versão mais sombria e melancólica do Superman, de Snyder e Cavill, não agrada a todos, pois vai contra a essência do personagem na sua versão mais clássica. Cavill carregou o manto até onde o universo compartilhado proposto por Snyder pôde ir, tendo interpretado novamente o personagem nos filmes Batman vs Superman e Liga da Justiça, sem mencionar pontas em outros filmes do universo compartilhado, DCU. Tyler Hoechlin. Tyler Hoechlin foi o ator que vestiu a capa na série Supergirl, exibida entre 2016 e 2021, e posteriormente retornou ao papel na série spin-off Superman Lois, entre 2021 e 2024, que teve 4 temporadas em um total de 53 episódios. Hoechlin foi a primeira escolha do produtor Greg Berlanti para interpretar o personagem na série Supergirl, e nem precisou fazer audição. Ele buscou dar bastante ênfase ao otimismo do personagem em sua atuação, mantendo a ideia do Superman como um símbolo de esperança, o S de esperança. Ele apareceu em 4 episódios da segunda temporada da série, e foi indicado ao prêmio de melhor atuação convidada em uma série de televisão. Sua atuação foi muito bem recebida pelo público, pelos fãs e pela crítica, sendo descrita como divertida e um sopro de ar fresco. Por isso, seu retorno no spin-off focado no personagem não foi uma grande surpresa. Enfim, o mais recente a interpretar o super-herói é David Corenswet, protagonizando o filme do herói de capa na fase do universo cinematográfico da DC comandada por James Gunn. Ele foi apresentado ao público na figura do icônico personagem no longa simplesmente intitulado Superman, lançado neste ano. Segundo o próprio James Gunn, a versão do Superman interpretada por Corenswet é mais velha que a de Tom Welling em Smallville, porém mais jovem que a de Henry Cavill. Corenswet se inspirou nos quadrinhos All-Star Superman, publicados entre 2005 e 2008, e também na lendária atuação de Christopher Reeve, além de seu próprio cunhado, um homem gigante, mas muito gentil, para trazer um Clark que tenta ser discreto e calmo. Em uma entrevista de novembro de 2019, Corenswet já havia manifestado interesse em interpretar o
personagem, dizendo que esperava ver uma versão mais brilhante e otimista do Superman nas telas, embora tenha elogiado o tom sombrio adotado por Zack Snyder e vivido por Cavill. Uma coisa é certa, esse novo filme do Superman carrega a esperança de um live action do universo DC capaz de arrebentar a boca do balão, ainda que essa expressão nem faça muito sentido. Mas espero que esse filme tenha sido uma bala de sucesso disparada pelo James Gunn. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Se souberem de mais coisas sobre o tema, curiosidades ou qualquer outra coisa, não deixem de comentar e compartilhar com a galera o que vocês sabem. Dá like, se inscreve para mais conteúdos como este e muito obrigado por assistir. Até a próxima, galera. Da 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 da